A paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Esther Mendes Educação Cristã. Eu sou a Esther Mendes e convido você a estar se inscrevendo aqui no canal, onde eu faço comentários semanalmente a respeito de alguns livros para suas pesquisas e estudos bíblicos e algumas pesquisas complementares também. O livro de hoje, inclusive, ele vai estar disponível na playlist de interdisciplinares, certo? Compartilhe com seus grupos de estudos, com as suas congregações, né, com o seu grupo de estudo bíblico, com os seus amigos. O livro de hoje, inclusive, ele vai falar a respeito de um momento no qual estamos aí, digamos, vivenciando este momento, mas não é de hoje que existe a necessidade de nós, como que se diz, de lidarmos com a tecnologia na educação. Sim, o livro de hoje é Educação e Novas Tecnologias, um repensar, tá? Editora Intersaberes. Os autores desta obra é Gráucia da Silva Brito e Ivonélia da Purificação, tá? Essa minha edição aqui é a segunda edição. Lembrando que este livro aqui, ele faz parte de uma série, tá bom? A série é Tecnologias Educacionais. Muito bem, o que nós vamos aprender aqui neste livro? Muita coisa. Sim. Que as tecnologias educacionais, elas não são de hoje. Não é uma invenção de 2020, muito pelo contrário, elas já são muito antigas, tá? Há muito tempo que existem políticas públicas para a implementação da informática nas escolas. Muito bem, vamos lá, vamos por partes aqui. É um livro que eu vou falar para você. Todo educador, não formal, formal e informal, tem, se tiver oportunidade, tem esse livro aí com você. Pegue na biblioteca, emprestado e leia. Mas leia com bastante atenção, porque tem muita informação. Tem coisas aqui que eu desconhecia totalmente. Inclusive, a questão da tecnologia, né? Como que nós usamos as nossas tecnologias em casa? Por exemplo, eu estou filmando de uma máquina fotográfica. Sim, eu ainda tenho uma máquina fotográfica, tá bom, gente? E que filma também. Como que eu uso o meu celular? Como que eu uso o meu computador, a minha televisão? Eu sei usar a informática da forma correta? Por exemplo, a minha filha, ela já sabe o que é informática realmente? Por exemplo, é muito comum, você tem um filho ali pré-adolescente, adolescente, e aí você precisa digitar um currículo no seu computador, você precisa enviar por e-mail alguns documentos, escanear. O seu filho sabe fazer isso? Ou você precisa ir lá na Lan House e pagar por esse serviço? Sim, eu estou falando de atividades que eram para ser comuns no ensino da informática, mas me parece que não é tão comum assim. Aí, o que está acontecendo afinal, né? Vamos lá então, o que este livro aqui vai trazer para nós? Vai trazer muita informação, muita reflexão. Sim. Elas fazem, né, uma apresentação. E assim, deixa eu só mostrar para vocês meu Deus, perdi aqui as páginas, gente. Peraí. Nós temos aproximadamente aqui 8 capítulos, tem um apêndice no finalzinho do livro, tá? Só no finalzinho do livro tem algumas atividades, algumas questões de reflexão ali, mas podem ser transformadas em atividades também para vocês fazerem. E nós temos aqui desde o que é a ciência, o que é a tecnologia e educação, como que eles se interligam ou não se interligam, como que funciona, sim, que vai explicar para nós. Tem a história da internet, a história do computador. Meu Deus. Aqui nós vamos entender um pouquinho a questão dos como que se fala, dos softwares, né? Softwares, eu não sei nem pronunciar, meu Deus do céu. Educativos, interativos, qual que é a diferença?
quais são os tipos que tem no mercado, quem tem que aprender a mexer nesse tipo de programa. Todos os professores têm essa oportunidade de aprender. É opcional? É opcional eles quererem ou não participar desse tipo de capacitação? Quando se tem a informática ali, um laboratório de informática na sua escola, como que funciona? Como é que o professor ele é incentivado a fazer essa capacitação no ramo da informática? Sim, sim. Depois a gente tem aqui um pouquinho sobre o professor. Os autores aqui, as autoras, elas vão apresentar para nós alguns problemas citados por outros autores, tá? Em relação, por exemplo, à aceitação das novas tecnologias, quais são as principais dificuldades que os professores encontram para poder aplicar isso na classe, na sala de aula, no seu dia a dia de professor, de docente. Depois a gente tem aqui a história do computador e a história da informática na educação, tá? O computador, né, como uma tecnologia educacional. Mas o que é uma tecnologia educacional, né? O que são tecnologias da comunicação e da informação? Tem vários termos aqui que eles vão trabalhando. Eu fiz algumas anotações, mas não dá pra falar tudo no vídeo, tá, gente? Então vocês vão ter que ler o livro. É um super livro, mas eu vou tentar aqui resumir algumas partes aqui do livro. Outros sim, eu já pergunto para você, na escola do seu filho tem laboratório de informática? Ele usa? Você usa? Os professores usam? Por que é tão difícil a gente entender como que funciona aulas de informática na escola? Qual que é a prioridade nas escolas brasileiras, assim, em relação à informática na escola? Desde os programas, né, educacionais, inclusive os programas de informática usados para educação. Aqui eles vão dizer até os que são mais utilizados, por que são mais utilizados, os que são menos comuns e por que eles não são tão usados. Tem também muita questão assim de a escola recebeu ali os computadores, né? Mas e o espaço físico da escola? O que tem que mudar? Isso também é uma as autoras vão mostrar aqui para nós que pode ser um dos desafios, né, também que existe nas escolas. A questão de que se você coloca a informática, outras atividades acabam sendo colocadas de lado. Isso é muito ruim. E como que se equilibra isso daí? Porque uma coisa é certa, a informática ela é importantíssima. Nós precisamos introduzir, sim, a tecnologia na educação, no dia a dia do cidadão. Professor, você é um professor... qual seria a palavra? Você é um professor digital? Sim, você tem essa... como que se diz? Essa intimidade com as tecnologias? Como que você aplica isso no seu dia a dia como docente? Sim, outros sim, eles vão trazer aqui para nós. Uma das principais dificuldades também, eu achei isso muito interessante, é por que há tanta dificuldade, né, nessa questão da aceitação da informática na escola. Um dos pontos que elas vão mostrar aqui para nós é que a mudança, ela começa de fora para dentro da escola. E o que eles não querem dizer com isso? Aqui no livro ela vai explicar certinho, que é a questão de que os coordenadores, professores e alunos não são consultados quando há essas mudanças na educação. Então, o que acontece? A mudança vem de fora para dentro. E qual que é o resultado disso? Que elas explicam para nós. E depois também,
o remanejar essas atividades, o remanejar da novidade, né? Então, tipo, vamos ter um laboratório de informática, de robótica, mas como é que isso vai acontecer? Da onde que vai vir o investimento para isso? Tem que mudar na estrutura da escola, mas para mudar a estrutura da escola tem que ter todo aquele processo de autorização, né? Quem é coordenador de escolas, né? A gestão escolar sabe o que eu tô falando. É muita coisa que envolve, não é simplesmente vamos montar um laboratório de informática. Vamos receber os computadores na escola, tá tudo resolvido. Não, não está tudo resolvido, certo? Outro sim, o que é a tecnologia, né? A gente precisa pensar um pouquinho, o que é a tecnologia, tá? Outro sim, aqui num dos capítulos, né, tem a questão das tecnologias de comunicação e informação. Como é feita a transmissão da comunicação? Como que transmitimos a comunicação, a informação, né? Nos comunicando. Mas como? Então, através das tecnologias, nós conseguimos fazer isso. Então, é aqui que a gente vai aprender isso também. Mas existem, não sei se vocês sabiam, mas existem dois grupos nos quais as tecnologias são divididas. Então tem as dependentes e as independentes. O que isso quer dizer? Pergunto pra você, uma pergunta que tem aqui no livro. Você sabe quantas rádios AM e FM tem na sua cidade? O seu filho sabe o que é um rádio? Ele usa DVD? Cinema e televisão pode ser um instrumento para o ensino? Podemos usar isso na classe de aula? Educadores cristãos, nós podemos usar essas tecnologias na igreja? O data show, o som da igreja. Você sabe? Agora vou fazer uma pergunta, hein? Você sabe, por exemplo, trocar a pilha do microfone da igreja? Se um dia precisar, vai ter um culto, vai ter uma aula bíblica dominical, precisa usar o microfone. Mas o moço que cuida, o irmão lá que cuida do som, não apareceu na igreja. Como é que faz? Fica sem microfone? Pois é, né? Outro sim, o data show. Tem uma observação aqui que eles fazem. Domingo. Muito bem. Tem outra observação aqui que eles fazem a respeito dessa questão também do laboratório ali de informática. Por exemplo, né? Mais uma vez se referindo ao professor, né? As dificuldades ali que se tem na questão da informática na escola. Às vezes, é um único professor que é responsável pela classe. Pela classe não, pela sala. É ele que tem a chave, é só ele que abre. Se ele não estiver na escola, não abre a sala de informática, por exemplo. Não se tem como fazer outros projetos, porque às vezes é só um professor ou dois que conseguem ali, que estão responsáveis em fazer algum projeto relacionado à informática. E no livro aqui a gente vai entender que isso acaba limitando um pouco, né? Outro sim, a questão que elas vão trazer aqui para nós, que muitos, a questão da informática às vezes na escola ela é usada de uma forma que não acompanha o currículo. Isso é muito sério. Quer dizer, o computador tá lá, pronto. Sim. Gente, tem muita coisa aqui nesse livro. Não dá pra falar tudo. Eu gostei de falar tudo que tá aqui. Outro sim, websites. Como que nós usamos os websites? Em relação, que são responsáveis pelas informações sobre a educação, que tem vários. Tem 2 quadros também cronológicos, né? Da informática na educação, tá? Da implementação. Eu lembro de uma coisa da minha infância, quando eu li esse capítulo falando sobre isso, eu lembrei uma coisa da minha infância, que quando eles começaram a informatizar o sistema educacional,
foi uma coisa muito diferente, né? Eu lembro que uma vez eu fui na secretaria da escola, não lembro o que eu precisei fazer, e tinha acabado de chegar os computadores para as secretarias, tá? Então começou tudo nessa parte de sistema mesmo, o sistema das escolas. E eu lembro que as atendentes, elas estavam assim, achando tudo muito diferente. O comportamento era diferente, até se adaptar, ter que digitalizar todos os documentos, aprender a trabalhar com aquele programa, né? Que estava ali, aquele sistema, né, operacional, que para elas era novidade, né? Que até então a gente não tinha esse acesso ao uso da informática. Então tudo foi muito diferente. E até hoje, né, a gente vê que existe mesmo essa dificuldade em ver mesmo o uso da informática nas escolas, né? Aí tem essa questão do websites, né? Para que eles servem, como que nós usamos, né? É restrito, não é restrito, como que funciona? Que eles explicam certinho para nós num capítulo sobre o assunto. Tem também muita questão dos programas, dos sistemas, né, educacionais que são aplicados atualmente, né, nas escolas, né, para efetuação das aulas. Outros sim. Então a gente tem ali, eles vão falar um pouquinho a respeito, né, de algumas tecnologias. Então eu te desafio a lembrar lá no passado, quando você estudava, você chegou a ver a sua professora passando a prova no mimeógrafo? Já passou por essa experiência? Eu amava aquele equipamento. Máquina de escrever. Filmes. Como é que a gente pode usar filmes na metodologia? Como é que a gente pode aplicar numa aula que nós vamos estar efetuando ali? É possível? Aqui no livro a gente vai aprender que é possível. A televisão. Quantos aparelhos de televisão tem na escola do seu filho? Você sabe? Quantos rádios? Como que funciona? Como é que os professores conseguem usar o rádio e a televisão? É uma só para todas as classes? Viu quanta coisa? A máquina de xerox da escola funciona? A escola tem Wi-Fi? Sim, tem internet na escola? Nossa, é muita coisa, gente. Então vai ficar a dica da semana. Eu queria falar mais sobre o livro, mas não dá, tá? Porque é muita informação. Não pode faltar esse livro aí na sua estante. Você é educador formal, não formal e informal. Tem este livro com vocês, Educação e Novas Tecnologias, um repensar, editora Intersaberes. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.